Você fica naquela neura que você tem que proteger o coto. Hoje não, na osteointegração, ele tá livre, você não tem essa neura. Eu tenho que até pegar no pé, né? Eu tenho que ficar lembrando, né? Esses dias ele me falou uma que eu queria pegar ele não foi pulando pro banheiro. Eu falei, Wagner, pelo amor de Deus, não faça isso, porque um escorregão não pode bater, tá certo que tem lá tudo, mas não pode bater, né? Quando você fala do processo, né, vamos falar, um paciente de 10 anos de amputado, que ele vai ficar no mínimo 3 meses sem usar a prótese, esse período, ele é um período muito delicado, porque mexe com o emocional. A osteointegração, ela traz para você mais responsabilidade. Se você fizer alguma coisa diferente, você acabar quebrando um pé ou algum componente da prótese, você troca aquele componente e vai embora. A osteointegração, ela te dá mais uma responsabilidade, porque aí é diretamente o teu corpo que está sofrendo aquele dano. Esse é o Pupincast, um podcast para falar de saúde em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Hoje nós vamos falar sobre osteointegração, uma tecnologia que veio mudar um pouco a forma como a gente entende a reabilitação de pacientes amputados. A gente continua tendo bastante espaço para reabilitação de forma tradicional. Hoje a gente trouxe pessoas que estão vivendo os dois lados da realidade e que têm bastante experiência com essa vivência. Estamos aqui com a Lilian, que é fisioterapeuta há 30 anos, com bastante experiência na área de reabilitação de amputados e especialista na reabilitação de pacientes osteointegrados. Com o Wagner, paciente amputado na perna, né, ao nível da perna, ao nível transtibial há 10 anos. Correto. E submetido à osteointegração há 5 meses. E com a Janaína, fisioterapeuta, que trabalha na área de reabilitação de pacientes amputados, também amputada, né, já trabalha como fisioterapeuta há 27 anos, amputada há 20 anos, e que faz uso de prótese tradicional, certo? Muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Então, eu queria, né, que a gente pudesse conversar um pouco sobre toda essa realidade aí que está se apresentando, né, essa novidade que é a osteointegração, a visão de vocês, como está sendo a experiência, como que vocês entraram nesse mundo. Você sabe que, de início, primeiro, obrigado, né, por estar aqui nesse momento tão necessário para a reabilitação, né? Eu acho que o que a gente vai conversar aqui são coisas muito importantes, principalmente para os pacientes, né, que estão todos querendo saber mais. Eu me enquadro, eu sou compatível à osteointegração, não sou. Eu acho que isso é muito importante, o direcionamento, né? Hoje se fala muito, a tecnologia se traz muito, mas também traz muita informação, às vezes, que deixa a pessoa um pouco perdida, né, Wagner, na questão do que fazer, do como fazer. Então, isso é muito bom. Parabéns por isso, que, né, nós precisamos disso, precisamos falar mais, nos reunir mais, para o paciente saber o passo a passo. Eu acho que esse é o maior objetivo, e o objetivo até da Catarina sempre foi esse, né, dar clareza, trazer a clareza para o paciente, porque a gente escuta muito eles falarem, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer, como eu faço, né, e a osteointegração é uma coisa muito nova, é muito boa, mas precisa de muita coisa, né, precisa de muita informação. Sim. E você, Wagner, conta um pouquinho aí da tua experiência. Pois então, sou amputado já há 10 anos, né? A minha amputação foi traumática, foi acidente. Nesses 10 anos, quase 10 anos, usei a prótese convencional. Tinha uma boa locomoção motora, a minha reabilitação foi excelente. Então, nesse decorrer desses 10 anos, aí, 9 anos e meio, eu tive uma boa aceitação da prótese. Porém, agora, ultimamente, começou um pouco o meu corpo a sofrer com aquela situação, onde eu optei em buscar novas maneiras de me ajudar, e onde surgiu a osteointegração. Wagner, fala a verdade que você namorava a osteointegração já tinha muitos anos, Wagner. Bastante tempo que você buscava saber, perguntava, será que tá na hora? Daí quando o negócio veio, ele, nossa, tô super precisando disso. É verdade, doutora, é verdade. Já tinha pesquisado, né? Nos Estados Unidos já há algum tempo já tem a osteointegração. Sim. E já tinha alguma noção do que seria.
mas ainda no Brasil ainda não está bastante difundido. Ainda as pessoas não sabem. Muitas pessoas olham a gente e se assustam com aquela haste saindo da perna. Nossa, o que é isso? O que aconteceu? Porque ainda é uma coisa nova. Sim. Né? Então, tem tudo um trabalho ainda a ser feito ainda em cima da osteointegração para que mais pessoas venham a saber dessa tecnologia, que para mim, por enquanto, está sendo maravilhosa. É isso até o que eu queria saber dessa tua questão, porque é verdade que assim, né, tudo que é novo, a gente vai precisar também de tempo para ter algumas respostas, né? Agora, né, todas as tecnologias, né? Se a gente pensar muito, daí eu tenho o viés do meu lado, né? Eu como ortopedista, né, que tenho a visão, né, de tecnologias cirúrgicas, não tem tecnologia cirúrgica que não seja dessa forma, né? Ela é desenvolvida com base no conhecimento que já existe, que, né, hoje em dia a gente tem bastante conhecimento de uma série de coisas, né, a gente tem toda uma base anatômica, base biomecânica, conhecimento sobre resistência de materiais, né, mecanismos de osteointegração mesmo, né, a osteointegração tem muita relação com toda essa tecnologia que já vem sendo usada para odontologia também há muito tempo, então, né, existe todo um estudo que é extenso, mas, né, a gente transpor isso para uma outra situação exige também uma série de outros estudos e tem coisas que só o tempo vai responder, né? Correto. E eu acho que também, assim, né, eu queria que você falasse um pouco da diferença que está sendo para você, né, de enxergar isso como maravilhoso, e um pouco desse ato de coragem, né, de assumir, de certa forma, um risco que ninguém pode dar a resposta ainda para você, né? A segurança total, né? O que hoje está sendo para mim é que na osteointegração eu consigo ter uma maior percepção da minha locomoção, do meu biotipo. Hoje cedo mesmo na fisioterapia, até conversei com a doutora Lília, que eu sinto que conforme eu piso, o meu pé ele pede uma adaptação, coisa que na prótese convencional era passado meio por cima. Porque quem faz a sua sensibilidade ali é o encaixe. Sim. O teu coto está dentro. O teu coto está dentro daquela do encaixe, do né? encaixe, e ele não vai sentir a ponta. Sim. Né? Hoje na osteointegração eu sinto algumas coisas bem sucintas, mas eu sinto hoje a sintonia fina do pé. Hoje eu sentia que meu pé ele estava diferente, ele precisava de um ajuste diferente. Coisa que no encaixe, acho que a Janaína vai dizer melhor do que eu, que você quase não percebe. Troca de tênis. Que foi o que aconteceu hoje. Troca de tênis ele é complicado. Um tênis ele tem um formato, uma fábrica fabrica de um jeito, a outra fabrica da forma dela. E esses pormenores na osteointegração você começa a perceber. E você está notando também essas diferenças de sensibilidade com o passar do tempo agora da cirurgia? Sim, comecei a andar agora, né, depois de todo o tratamento, toda a recuperação. Estamos andando o quê, doutora? Um mês e meio, né? Um mês e meio. Um mês e meio. Nesse um mês e meio de andar, já senti bastante diferença do que era com a prótese convencional. Não estou dizendo que a prótese convencional não seja boa. Ela me ajudou 10 anos. Sim. Então, ela é excelente. Só que, assim, para mim, que foi osteointegrado, está sendo surreal. Você está pisando praticamente... Sentindo. Quase que o teu natural. Tanto que hoje isso que ele estava relatando, ele mudou o tênis na sexta-feira. E hoje ele chegou na fisio e falou para mim assim, eu preciso ver porque parece que a minha prótese está baixa. Daí eu olhei ele andando e falei, não tá baixa. Tipo, o olho já sabe, antes do Luciano vir, né? O que foi? O pouquinho da diferença, mas assim... Milímetros. 0,5? 0,5, né? Ele percebeu, então a percepção, o Wagner sempre teve uma percepção muito boa, ele é um paciente que percebe muitas coisas. E eu falei, Wagner, não tá baixa, mas tudo bem, vamos verificar. Mas eu falei, você mudou? Ele falou, não, só troquei o tênis sexta-feira. Eu olhei pro tênis dele e falei, não, mas não é tão diferente esse tênis assim, né?
E daí, realmente, a gente foi ver e era o tênis. Você vê a percepção dele como tá Fina. finíssima. Não, só contextualizando aqui, quem é Luciano, né? Eu sei, mas assim, Ah, você falou assim. o Luciano é o protesista do Wagner, né? Há Sim, 10 anos já. É o protesista todo da mundo ter a Catarina. chance de saber. Falando da pessoa e não sabe quem é Luciano. Eu acho até importante colocar que o Luciano, né, embora ele seja protesista e toda a parte de encaixe, né, adaptação desde a formação do encaixe, então molde, alinhamentos, né, e aí você pensa, tá, mas e aí, não tem mais o encaixe, aonde que o protesista, ele se encaixa ali? Em toda a parte de alinhamento. Né? Então, o alinhamento também é feito ali, é um alinhamento muito mais fino. Fino, né? Mais com um olhar fino. muito mais atento. Então, a gente, né, todas as áreas estão se readaptando a esse novo modelo, né, de protetização. Todo mundo tendo que aprender, né? E essa é uma coisa muito importante, porque a equipe, ela tem que estar muito bem entrosada. O médico, ele participa do processo ativamente, né? Não tem como ser a reabilitação igual à reabilitação convencional. Não acaba na cirurgia. Nós precisamos, né? Precisamos e super, né, Wagner? Super. Durante o processo, nós precisamos desse contato, sabe? Isso é uma coisa muito importante para a equipe. Bem legal. E você, Janaína, quer falar um pouco da tua experiência, contar como está sendo, ver isso de fora e sentir um pouco o teu lado? Quando a Lília comentou ali, né, que o Wagner estava namorando e tal, eu acho que já tiveram médicos que já me namoraram. Já. Não só médicos te namoraram, não só médicos. No ótimo sentido da palavra, obviamente. Sim, né? Então, assim, como eu já tô na área há muito tempo, né, então já tiveram médicos que, óbvio, já são estudiosos de muito tempo, né, olhando e estudando e se interessando pela osteointegração. E aí, Janaína, o que você me diz? Você quer, né? Como que você se vê? Você se vê fazendo essa osteointegração? Sim, não, né? E aí eu vou te dizer que o Wagner é realmente muito corajoso. Eu não tenho, né? Você comentou uma questão de risco, então eu acho que, assim, 20 anos já reabilitada de forma convencional, muito bem adaptada, né? Então eu sou uma paciente, até a gente fala lá, mais atípica, porque eu não tenho alteração no meu volume do meu coto, eu sou uma pessoa que, né, já tem um biotipo mais magrinho, menor, né? Eu tenho um coto já, eu acho que já nem tem, né, Lilian, onde diminuir ainda mais ali a massa muscular, e assim, então, não sofro nada com relação à prótese, né? Se eu disser, eu tenho machuca ali, aqui, não machuca, né? Eu tô há mais de 8 anos, eu estava até comentando com o Luciano esses dias, que eu acho que eu tô há entre 8 e 9 anos com o mesmo encaixe. E isso é realmente, assim, né, algo muito atípico dentro da protetização. E aí, vendo todos esses riscos, né, e colocando... Que não são riscos hoje, né? Mas, de certa forma, é uma regressão no teu processo, isso, né? Porque você teria que perder a autonomia, pelo menos temporariamente, período, né? E depois todos os cuidados que também você precisa ter com a osteointegração, né? Acho que isso tudo vai ser falado aqui, é super importante para o público que está assistindo entender sobre isso, né? Porque muitos pacientes chegam para a gente, eu que estou ali na área, né, de atendimento mesmo, né, do paciente. Da avaliação, então eles chegam e perguntam, né, como é, como não é, são muito curiosos. Eu falo, olha, tem que ter todo um critério avaliativo para ver se você se encaixa, né? Então eu não me vejo, de verdade, eu acho super interessante, olho o Wagner assim e fico boquiaberta mesmo, né, da evolução dele tão rápida e ele tão bem, e aí a gente tem um biotipo muito parecido, né, Wagner? Então, eu até olho ali e falo, será? Né? Mas não pelo menos por enquanto, ainda, né? Por enquanto, eu acho que uma coisa bem interessante é o Wagner, ele sempre teve a primeira reabilitação muito boa, ele se manteve por muitos anos muito bem. E eu acho que se ele não tivesse, não tenho certeza, né? Que se ele não tivesse uma reabilitação ótima, ele não teria conseguido ficar 10 anos. Porque
você estava na cirurgia, né, Bárbara? Você viu que tinha um neuroma ali, não era coisa pouca, era considerável. Então, imagine, como que ele ficou 10 anos e foi no final que você começou a ter desconforto, né, Sim, Wagner? agora, janeiro de 2025, né, que eu comecei a sentir um certo desconforto. Ia colocar a prótese, doía bem a ponta mesmo do coto. Parecia que a tíbia estava sendo pressionada, alguma coisa estava pressionada. E eu precisava procurar um ortopedista de urgência, aonde Mas fugia. fugia, né? Aquela história, né? Vamos procurar teu médico, né? Vai lá, faz uma consulta, vê o que tá acontecendo. 10 anos ele não fez isso, né? Aí quando ele fez, ele se integrou. Mas, pois entendeu? É uma coisa, tipo, eu fujo. E isso é muito comum, Bárbara. É muito comum a gente pedir para o paciente que nós precisamos de uma avaliação médica. Não, doutora, eu acho que não precisa. Eu vou fazer mais exercício, não tem necessidade. Eles fogem. Aí, de repente, eu vou só osso integrar. Pois é, mas nos meus 9 anos e meio, nos meus 9 anos e meio, foi tudo bem. Sim. Foi maravilhoso. Eu não Sim, tenho você nada. não viu necessidade. Não vi necessidade. O último ano, 2025 mesmo, que ela realmente começou a incomodar. Alguma coisa não estava certo, né? Mas o neuroma, ele precisa de tempo, né? Para se desenvolver também. Tem pessoas que levam muito pouco tempo. Você levou mais tempo. E caminhei bem esses 9 anos e meio. Você viu o coto dele, ele não tinha... ulceração. Nada. Então, assim, apareceu as coisas na hora certa, o Dr. Carlos apareceu na hora certa e deu tudo certo, está dando tudo certo. Sim, né? E vai continuar dando. E vai continuar dando, nós estamos numa evolução. Sim. A gente que sempre acredita que tem algo maior, a gente vê que essas histórias, assim, elas meio que se repetem, né? Sim. Parece que foi tudo ao mesmo tempo. Ele já foi fazendo isso é incrível, né? É incrível. As coisas... E daí acontece muito rápido, né? Quando a coisa alinha, vai muito rápido. Demais. Sim, verdade. Que daí não dá tempo de dar medo, né? Não. Mas, doutora, não tive medo. Olha só, não deu tempo. Eu coloquei aquilo na minha cabeça que eu ia passar por esse processo, fase, né? por esse processo. E quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, não tem o que tira. E a osteointegração, como eu já falei, já era de tempos que eu via, né, noticiários, alguma reportagem sobre ósseo integrado, teve teve uma série de TV americana que teve uma ósseo integração na série, mas aquela série já foi quando a ósseo integração já estava quase que clara para mim. Mas, assim, uns 3 anos atrás, eu fui fazer um ajuste na minha prótese e comentei com o Luciano. Luciano, olha a osteointegração. Luciano, calma, Wagner, ainda não chegou no Brasil. Então, assim, eu tinha em mente. Já estava ali. Eu tinha em mente que... Exatamente, estava em stand-by. Eu tinha em mente que uma hora isso ia acontecer. Ele se preparou, na verdade, né? Porque o que eu tenho recebido de muitas perguntas a respeito, eles acham que assim, se integrou, colocou a prótese e tá. Quando você fala do processo, né? Vamos falar, um paciente de 10 anos de amputado, que ele vai ficar no mínimo 3 meses sem usar a prótese. E eu falo para você, Bárbara, esse período, ele é um período muito delicado, porque mexe com o emocional. Com certeza. O Wagner, como ele vinha namorando e ele tinha uma certeza muito grande, o emocional dele ficou tranquilo. Ele foi o paciente que está sendo mais, que ele tampe os ouvidinhos agora, ele está sendo mais tranquilo com essa questão emocional. O Wagner sempre foi uma pessoa, desde a primeira reabilitação dele, ele sempre foi uma pessoa determinada, sempre foi a pessoa que nós direcionamos e ele segue. Sabe? Se ele não faz, ele chega, olha, eu não fiz.
Então, não é a realidade de todos os pacientes. Sim. Então, tem muitos pacientes que têm dificuldade por conta do trabalho, por conta da fase da família, tem filhos pequenos. Sim. Então, a gente precisa trazer para eles essa clareza desse comprometimento, porque é um período, né, Wagner, que precisa de muita doação, De muito. muita atenção, muito foco. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter. Ah, não, passa rápido. Uma coisa é quando você está na tua atividade da tua vida, que você está naquela sequência. Sim. Outra coisa é quando você para e meio que, tipo, a tua vida profissional para, Sim. aquela independência que você tem na tua casa, ela para, né? Porque você vai, entre aspas, depender um pouquinho, né, Wagner? Sim. Vai precisar de auxílio em algumas coisas. Então, isso se torna um período lento. Assim, comentando dessa forma, né, eu até queria que vocês falassem um pouco, porque a impressão que eu tenho é que talvez traga um pouco o sentimento um pouco da época que aconteceu o primeiro acidente, assim, né, porque Exatamente. obviamente, né, ninguém espera passar por um acidente e eventualmente ter Ninguém uma programa, amputação né? traumática, né? A gente sabe que tem outras causas de amputação, que mesmo amputações primárias às vezes são eletivas, né? Mas aqui, né, a gente tá falando tanto da Jana como do Wagner, infelizmente, né, foi uma situação completamente não programada, traumática, e de repente você se é colocado nessa posição de ter que parar a sua vida Exatamente. e reabilitar, né? E eu fico pensando se de repente a osteointegração ela não pode trazer de volta Super um pouco traz. disso. Então, assim. quando a Lilian ali estava falando, né, sobre essa questão de parar, de depender do outro, né? Isso já foram situações, para mim, eu não consigo nem, assim, eu não consigo, sabe aquela situação, tire a perna um pouquinho para descansar. Não, eu sou muito hiperativa, e eu também não gosto de depender de nada, e de ninguém. Então, pensar nessa pausa, né, também muito, obviamente, porque eu revisito situações que não são agradáveis, Sim. porque eu fiquei 9 meses numa cadeira de rodas. Então, assim, né, eu tive politraumatismos, né? Então, assim, para mim, aquilo ali, eu dependi demais das pessoas, né? Foram pessoas, né, da minha família, amorosas, carinhosas, tive todo o amor do mundo, mas para mim isso não é algo que realmente acho que eu não estou nem preparada emocionalmente para dar essa pausa na minha vida, né? Então, e já estou com os filhos crescidos e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que vai mexer com algo muito mais profundo, mas sabe? eu acho que essa consciência é fundamental, né? Que nem você ficou falando, né, do namoro dos médicos, porque é muito tentador, né? Claro. Você tá no meio, você vive, você compreende Sim, profundamente exatamente. a técnica e com certeza seria capaz de realizar todos os cuidados que você está ensinando todos os dias. E aí eu tô falando de uma conversa que eu tive com o médico há mais de, pelo menos há uns 10 anos atrás. E eu lembro que eu cheguei para eles e falei, foi o doutor Glauco Pauca, né? E aí ele falou para mim, você já ouviu falar e tal, olha, eu tô estudando muito, o que você acha, né? E o que você acha da Catarina fazer parte de tudo isso? E quem sabe você ser minha primeira paciente e tal. E eu falei, mas de jeito nenhum, ainda brinquei com ele, mas de jeito nenhum, doutor, mas nem, não. E naquela época, Bárbara, se falava em ficar quase 1 ano. Sim. Sem Era aquela prótese. época que não sabia se teria que trocar essa haste, a época que se tomava muito. Eu falar para você que no início, quando veio agora, começou tudo isso, eu falei pro Dr. Carlos, né, ele foi ouvir uma palestra, numa palestra de vasculares, só tinha ele de ortopedista, ele já foi pensando no que ele queria falar, do que ele queria fazer, propondo para que eu fizesse a reabilitação dos pacientes. Eu falei, primeiro a gente precisa conversar, porque você precisa me convencer que a osteointegração ela vai ser boa para o meu paciente. Sim. Né? Porque eu sempre, em primeiro lugar, sempre é o paciente. Com certeza, Em né? primeiro lugar. Com certeza, então, jamais, ainda mais você fala de um paciente super bem reabilitado, né? Eu vou propor para eles uma coisa que vai colocar a vida deles, a vida não, mas assim,
a vida entre aspas, né? Não, A vida, né? A vida como um todo, né? A Qualidade de vida, funcionabilidade, mobilidade, tudo sim. que eles já construíram, trazer isso para a vida deles. Então, aí onde ele foi muito assertivo e eu brinco com ele que ele conseguiu me convencer, Sim. né? E foi muito bom porque eu tô vendo a qualidade, sabe? Eu tô Sim. vendo o quanto isso é bom, mas eu tô um pouquinho preocupada com a cabeça do geral dos Sim, pacientes, a sim. procura. Não é todo mundo que tem esse perfil, né? A gente sabe, cada pessoa é uma pessoa e é isso. A gente tá Exato. falando da Jana aqui com uma super consciência Exatamente. de que ela não estaria disposta, mas eventualmente vão ter pessoas que estão Estão animados, super dispostas. mas eventualmente, né, nem sabem direito, né? E daí a gente pode, de repente, até comentar um pouco do que são esses cuidados, que a gente já citou 15 mil vezes, Isso, cuidados, mas de repente a gente citar um pouco, né? O que é esse cuidado, né? Essa higiene diária, qual que é a Higiene diária. diferença, né? Porque a verdade que, né, pensando um pouco também, nem você passou pela reabilitação tradicional, você entrou num caminho que você teve que aprender uma nova forma Sim. de se locomover. E agora, de certa forma, você teve que fazer isso de novo, De né? novo. De novo. E eu me preparei para isso. Aham. Que nem a Jana. A Jana, ela tem esse receio, né, de interromper a vida, porque interrompe. Sim. Realmente, eu estou há 6 meses, quase 6 meses, com minha vida, ela vinha num embalo e hoje ela está Freada. freada. Exatamente. Mais devagar. Então, assim, mas eu me preparei para isso também. Uhum, Eu coloquei em mente que eu ia ter que frear. uhum. E, Para depois poder acelerar mais. exatamente. Então, assim, eu tô passando por essa fase, tô vencendo ela, Uhum. e acredito até com louvor, né, doutora? Nossa, super. Porque Estrelinha. Estrelinha. é uma fase complicada. Se você não tiver o apoio da família, principalmente, você sucumbe, É. né? Porque você se torna dependente. Uhum. Porque você não ter um pedaço de uma perna, ela te deixa bastante vulnerável, Sim. né? E quando você está protetizado, né, E o Jana? homem ainda mais um pouco. E quando você está protetizado, que você pode fazer as suas coisas, que você tem a sua mobilidade, não depende de um e de outro, Uhum. é gratificante. Claro. É liberdade, na É verdade, liberdade, né? Liberdade. liberdade gratificante, né? Exatamente. Que aquilo, pro ego masculino, aquilo é bom. Não, e você, além de fazer por tudo por você mesmo, você ainda faz pelos outros, Faz né? pelos outros. Pela família, né? Pela família. Sim, é aquela troca como a gente entende, né? Família, Sim, assim, né? eu tive uma dificuldade, claro, lá na amputação traumática, porque aquilo que a senhora falou, ninguém espera pelo trauma, ninguém sai na rua e fala, Hoje, Eu vou hoje é ali o me dia. acidentar e já volto. Vou ali me acidentar e perder uma perna e já volto. Não, né? né? Então, assim, o meu, a minha reabilitação ali, o meu tempo de clausura, que existe um tempo de clausura. De aceitação, na de verdade, né? aceitação. Para você passar pelo processo É e o chegar luto, numa... né? O luto. É o luto, né? É o Para você luto. chegar na aceitação, né? Sim, Ele foi mais complicado do que agora, sim, imagino. Sim. porque agora foi programado. Sim. Agora eu estava esperando. Você foi pro centro cirúrgico alegre, feliz porque você estava realizando uma vontade. Sim, Né? até uma brincadeira com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos falou, Wagner, agora é a hora. Quer fugir daqui? É a última chance, que daqui a a pouco você vai se anestesiar e eu vou fazer. Eu queria que você falasse. Tem mais jeito. Não, você devia ter brincado com ele, doutor. Acho que melhor eu vou desistir, só pra ver, né? Pois Ia ficar é. uma história. Ele falou ali, Wagner, agora é a hora de desistir. Falei, doutor, De jeito nenhum. de jeito nenhum. De jeito Eu já nenhum. estou preparado para isso. Sim, aham. Então, assim, essa minha nova Fase. fase, reabilitação, está sendo leve. Uhum. Que Claro. coisa boa. E aham. a gente que está acompanhando, a gente sente exatamente isso, assim. É Tudo no trabalhoso. seu tempo, é mas, trabalhoso, né? tem Ele sido- chega alegre, ele chega, né? E os cuidados, né? Falar um pouquinho dos Isso. cuidados. Uhum. Então, o cuidado, em primeiro lugar, com a força, né? O Wagner, ele tinha parado um pouco de exercício antes da cirurgia. Nós começamos a físio 1 mês antes, preparando já essa musculatura. Uhum. E pós-operatório foi mais a parte do estômago, né? Que tem que ter um cuidado. Correto. Nos primeiros meses curativos, com muito cuidado, muita observação. Uhum. Mas a higiene, ela vai ser
para sempre. eterna. Não que não seja, né? Não lave o coto também. Sim, Mas sim. eu tô falando da higiene do estômago. Então, a higiene do estômago tem que ser no mínimo 2 vezes ao dia, né? E ter aquele cuidado, por exemplo, eu posso tomar banho de mar? Pode tomar banho de mar, mas tem uma série de coisas que tem que tomar o cuidado depois da limpeza, da asepsia. Então, isso é uma coisa que vai ser sempre, né, Wagner? Inclusive, né, o ambiente. O ambiente, onde você, animais de né, estimação. vive, assim, então tem que prestar atenção em tudo, né? Qual ambiente que esse paciente ele trabalha? Exato. Como é a casa desse paciente, né? Como é o cuidado ele desse tem paciente, animal, né? como é, né, essa tratativa com os animais em casa, né? Dorme no quarto, não dorme? Então, são vários detalhezinhos, assim, que você tem que estar mais atento. Então, só comentando brevemente, né, que o estômago é ali, né, o limite, né, a cicatriz da pele em volta do implante metálico, né, que é um termo que não é assim tão... As pessoas não sabem, né, pra gente é uma coisa tão normal. É tão normal, a gente vai normalizando, né, mas diferentemente, né, até uma vez o Dr. Carlos falou, mas a osseointegração é igual colocar uma prótese, né, você mesmo colocou, né, mas dentro... sim, é uma tecnologia semelhante, né, mas não é igual. E aí, mas assim, ali proporção na de tamanho, perna, né? Tudo, mas na perna, esse estômago, ele fica, né, um espaço ali aberto, que você sempre vai ter que usar uma gaze em volta. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a tua saúde, mas pra na verdade, na verdade, a gaze, ela é para uma proteção, para justamente não estar exposto, isso. né? Mas eu acho que do jeito que as coisas estão indo, né, tanta coisa evoluindo, e nós estamos pensando muito nisso também, de uma forma que não precise da gaze, que não seja uma forma que abafe, enfim, mas que não tenha necessidade dessa gaze, né? Sim. Mas esse cuidado vai ter que ser sempre muito grande. Ele é um cuidado que apenas foi substituído. Sim, porque já tinha, né, um cuidado. Você já tinha um cuidado com a prótese convencional. Da tua pele, resistência de pele. Você tem que retirar o liner, higienizar o liner. Hoje você não vai higienizar o liner. Você vai não tem mais liner. Né? Exato. Muito mais simples, né? As pessoas às vezes olham assim, nossa, mas eu acho que é muito... Não, é menos. Não é mais, é menos. Né? Eu levo em torno de 5 minutos. 5 minutos para passar o antisséptico, fazer a limpeza do estômago, passar a gaze. Pôr a gazezinha. Pronto. É coisa de 5 minutos. E você teve alguma dificuldade para enxergar a tua imagem, assim, com a osteointegração? Ai, boa pergunta, Wagner. Eu também tenho curiosidade. Fala a verdade. Porque a perna... Né? Se você me permite, mas é que assim, é tão maluco isso, porque a perna ela fica mais exposta. Né? E aí ali porque quando a gente está com a prótese, o coto de amputação ele está dentro do encaixe. Ele fica vestido. Então você meio que se sente meio protegido. E o volume da perna com, né, o encaixe, ele fica semelhante no fim, Isso, né? Então assim, vamos ser bem sinceros aqui, né? Porque não vamos romantizar a amputação, né? Não é algo bonito de se ver. Então a gente se acostuma, a gente se readapta a essa imagem corporal. Depois eu vou querer falar meu ponto de vista, hein? Você trabalha isso. Então na hora ali que você expõe a amputação. Né? O seu coto. E aí, por isso que as pessoas... E aí, me conte, como que tá sendo, assim? Olha eu aqui, me apropriando ela que tá direcionando. Mas eu tô achando super legal, porque, né, apesar de você de ter toda uma vivência... Também tem né, essa vontade de... Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia da loucura, assim, eu uso um sistema de encaixe, onde tem uma luva também de vedação de ar, então, assim, o meu coto está lá todo dentro desse encaixe e ainda parte da minha coxa. Sim. Existe um outro sistema de encaixe onde a perna, a coxa, fica toda exposta e só o coto fica ali dentro. E eu já não gosto disso. Não, mas isso... Mas assim, é pessoal. Com certeza. E cada um tem a sua percepção. Mas vamos lá. Eu gostei do que vi. Eu gostei. Hoje eu me sinto mais leve, mais à vontade de que quando eu usava o encaixe. Quando eu usava o encaixe, eu não gostava de usar bermuda, shorts. Eu não era vergonha ou receio, mas
Não se sentia à vontade. eu não me sentia à vontade. Uhum. E hoje eu não tô querendo Ele usar tem calça. orgulho. Ele tem orgulho de mostrar o coto. Hoje eu me vejo Olha, quase que inteiro. sim, né? você interiorizou essa imagem como sua. É Sim, porque- Você é assim, mais sou do assim. que você era com o encaixe Exato. tradicional. Aham. por isso que eu acho que a ossa-integração ela foi feita para mim. Olha, Aham. viu? Porque- O amante da ossa-integração. Mas isso é incrível. É incrível. É incrível. A gente vê, né? Que nem você falou, biotipos são tão semelhantes, de certa forma, né? Histórias que Mas são se seres completamente pessoas diferentes. diferentes. Não é falta de conhecimento, não é falta de Exatamente. interesse, não é Não. falta de vontade, Oportunidade. mas como é importante, né, a gente se respeitar também. Eu acho Exato. que então isso a gente também tem que ter capacidade de expor para todo mundo que busca, né? Exato. Que assim, olha, não, uma técnica é muito boa, mas ela não é para todo mundo. Exatamente. Correta, né? Essa é a frase, Né? Bárbara. É isso que eu falo para o paciente, sabe? Eu falo assim, ó, existe um processo. Primeiro tem que ver se você tem a compatibilidade para a ossa-integração, que a gente sabe que não são todos os Sim. pacientes que vão se enquadrar. Então, eu tô cuidando até com relação a isso, sabe? Quando o paciente chega me falando, eu quero osso integral, eu falo, calma. Calma. Primeiro você tem que ver se você tem compatibilidade para isso, não criar uma expectativa. Não foi essa frase, Wagner, que eu fiz quando o Wagner, Sim. eu quero, chegou, vamos. Eu falei, calma. Primeiro você tem que ter certeza que você tem compatibilidade. E depois começar todo o processo. Eu acho que o que eu percebo, né, que eu tô ali com o Wagner, não, eu digo que o Wagner tá sendo você é meu mestrado, né? O Rafael foi minha especialização, você é meu mestrado e a Bruna tá sendo meu doutorado. Eu acho que essa percepção do encaixe, me fale se eu tô viajando um pouquinho aqui, Pois não, doutora. porque assim, ó, eu sinto que o paciente, ele quer proteger a ponta óssea do coto, tá? Eles sempre querem, tipo, o paciente de início que não nos conhece, que chega para uma avaliação, né, de pronto na clínica, ele tem até receio que a gente toque no coto. Será que ela sabe onde ela tá colocando a mão? Será que ela não conhece, não sabe, né? Então, eles querem proteger o coto. Quando a gente fala de uma ossa-integração, o osso tá protegido. Ele tá ali com a haste, ele tá ali com o conector, né? E tem outra coisa muito legal. Tem uma coisa muito legal. Que o Wagner, ele era... Vou te entregar aqui, Wagner. Lá vem. Ainda bem que é na tua frente Ninguém que eu te tô falando. contou antes Eu isso, não né? tô falando por trás, tá? O Wagner, ele vinha num processo de sempre muito cuidado, de exercício. Mas teve uma fase que ele parou, a vida dele tava com tanta coisa, que ele deu uma parada, que foi aí onde ele começou a ter, que o neuroma começou a dar oi pra ele, né? Tanto que antes da cirurgia, a gente fez ali 30 dias de fisioterapia e o teu coto tava bem Bastante atrofiado, né? Bastante Bem fraco. feinho, assim, de atrofia muscular. Com certeza. Como a gente começou esse processo 30 dias antes, porque a gente sabe que nesses 30 dias que fica sem exercício pós-operatório ali, Perde a atrofia bastante, é muito grande, não só do Uhum. coto, mas, Uhum. né? No geral, vamos falar Sim. assim. Quando ele começou, essa memória ela é muito importante, porque daí quando você começa com o exercício, a musculatura vem com força, né? Então, Verdade. hoje o coto dele tá muito bonito. Ele tem musculatura na coxa, ele tem musculatura no coto, e ele tem essa parte óssea que tá protegida. Então, e é toda a questão emocional, que para mim é o que rege tudo, né? Por isso que eu tenho muito cuidado com isso. Essa parte emocional da alegria. Ele foi muito alegre para fazer a cirurgia dele. Sim. Então, não tem como não ser sucesso, sabe? E ele hoje tem orgulho de mostrar o coto. E o que a doutora falou é verdade. Na amputação, você tenta proteger o teu coto de todas as Tempo todo. maneiras. É verdade. Você tenta, não quer que ninguém toque, porque parece que é um cristal Pode Sim. doer, né? que pode doer. E eu alguma acho que um pouco a sensação de perda, né? Poxa, eu já É. perdi tanto, pelo amor de Deus, né? Pode ser, doutora. Não. Pode ser que E é seja. frágil, né? Fica frágil. Não, e a gente sabe que exige Você- cuidado, Sim. né? Que sim, Mas pode o- abrir ferida, pode complicar, pode. Não, e até o desconforto, né, Bárbara? Sim. Você pega ali na parte distal, ali na ponta, ali, a sensação... E acho que é um aprendizado também, né? Você lidar com o teu novo limite, né? Mas é bastante excessivo, sabe? Você fica Aham. naquela neura que você tem que proteger o coto. Hoje não, na nossa integração, ele tá livre, você não tem Eu essa tenho que até neura. pegar no pé, né? Eu tenho que ficar lembrando, né?
Às vezes esses dias ele me falou uma que eu queria pegar ele não foi pulando pro banheiro. Eu falei, Wagner, pelo amor de Deus, não faça isso, porque um escorregão Sim. não pode bater, tá certo que tem lá tudo, mas não pode bater, né? Não, as pessoas fraturam membros inteiros. Exatamente. Né? Exatamente, ainda bem que você super me entende, né? Mas agora ele disse que não vai fazer mais. Eu quero voltar um pouquinho, porque a Lilian, você tinha comentado com relação a essa informação, né? Sim. Que a osseointegração, ela tá aí, é maravilhosa, mas não é para todos. Não é pra né? todos. E a Lilian comentou que você tem que ter compatibilidade, mas eu acho que uma palavra que não pode faltar aqui é disponibilidade. Sim. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem um paciente que ele, assim, acredito que ele se encaixe, né, para osseointegrar, ele quer muito, 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 só que aí ele tava meio, opa, então tá bom, vamos lá, osseointegro, vai dar tudo certo, vou para casa Em e tal. 3 meses tô voltando. E aí a Lilian deu uma pegada nele, e aí eu encontrei Uma pegada ele na nele recepção. é bom, né? Que situação. Enfim, todos entenderam aqui, né, gente? Vamos lá. E, Tá, nós todo mundo se medimos entregando. as medidas Mas é proporções. ótima, né, Bárbara? Solta uma frase dessa. Enfim, né? E aí, então, chamou esse paciente para uma conversa muito ampla e séria sobre o assunto, né? E aí, engraçado que eu achei ele ali, né? Encontrei ele na recepção, e aí eu falei, e aí, então, né? E agora vai. E ele disse assim, e não vai. Sabe por quê? Porque eu tenho que parar. Eu não posso parar. A minha vida não pode parar. Ela falou que eu tenho que estar aqui. Eu falei, sim. E como que eu não vou falar, Bárbara? Então, é Não, isso não, sobre... mas é assim, e pra você Isso é é- óbvio, né? Pra você, tipo, Sim, né? E aí eu falei, tá, mas e aí? Daí ele disse assim, não, mas eu não tenho esse tempo, porque todos precisam de mim, porque o meu trabalho precisa de mim, porque fulano precisa de mim. Eu disse, bom, e aí que eu venho com Quem essa quer palavra tudo não da tem nada, né? disponibilidade. Quem quer né? tudo não Então tem você nada. não- escolhas. Você tem que parar de uma forma muito consciente, né? Pra você entender que pra dar certo, aquela parada ali é... Não tem mas, pozinho Mas mágico eu de quero pirlim-pim-pim. fazer um parênteses aqui. Faça. Porque aí isso é cirurgia. Isso. Quando a gente vai fazer qualquer Sim. cirurgia eletiva, eu sempre tenho essa conversa com os pacientes. É um hallux valgus, Joanete, né? Vai ter que É uma correção de tendão, Cirurgias eletivas, a conversa é sempre essa. Ó, é o seguinte, cirurgia é só começo e depois vem toda uma Sim. outra fase. Sim. Vai poder? Não vai poder? Porque se a gente opera e não tem essa disponibilidade, de certa forma, essa vontade, né? esse cuidado que vai todo. reabilitar, porque, né, a gente sabe que são outras proporções, né, enfim, Claro. a gente, né, Mas as são, cirurgias mas não é são igual, todas mas iguais, mas a verdade é que qualquer cirurgia, se a gente não tem os cuidados necessários, podem complicar, né, mesmo com os exatamente. cuidados também pode complicar. E se complica, normalmente fica pior do que estava antes numa situação eletiva. Que E nem a gente pensa no Joanete. A Exatamente. grande maioria das pessoas com Joanete tem vida plena, faz atividade física, faz maratona, faz tudo, tem um desconforto, claro, mas não tem infecção, não tá tendo que tomar remédio, não tá tendo que fazer uma Exatamente. internação hospitalar, não tá sob risco de complicações maiores. E se faz a cirurgia e não cuida, daí pode acabar com Fica pior. isso e perde muitas vezes a chance de ter o bom resultado. Então, a osteointegração, nesse ponto, ela tá junto com todas as outras cirurgias eletivas, em que eu tenho daí o viés ortopédico, mas se a gente pensar numa cirurgia plástica, é assim, não dá pra você pôr uma prótese de mama e sair sair pra tocando a academia. vida como se nada tivesse Exatamente. acontecido. Tudo, Exato. né, todas as cirurgias pra exigem esse tudo, né? cuidado. Mas aí, claro, né, como tudo, né, tem Com suas suas devidas grandes proporções, particularidades. sim. A grande questão da osteointegração, né, é ainda novo, né, que a gente comentou, a gente ainda tem muitos pontos de interrogação. Nós estamos caminhando, né? Estamos Tipo, questão de caminhando, né? protocolo de tempo, né? Uhum. Vamos falar ali, o Rafa. O Rafa eu tive um período maior. O Wagner a gente já tá tendo um período menor, já começou a andar antes. Mas lembrando que a gente tem uma diferença também, né? Exato. Que a gente tá falando de uma osteointegração de uma transfemoral, para né? uma tibial. Para uma transtibial, Mas né? eu vou falar que eu fui um pouquinho mais ousada já, na segunda. Então, mas assim, mas tudo Né? é aprendizado, né? E a Sim. gente sempre, né? E também tem outra questão, toda cirurgia nova vai acontecer um momento que vai ser extrapolada a técnica e, de Exato. certa forma, super indicada, porque vão se fazendo os testes, né? Que nem agora, a gente ainda, pelo que eu, né,
aí eu também, né, vocês podem me corrigir, a gente ainda tá tendo um super cuidado, né, com essas indicações e com o perfil, com Isso. tudo, não que vá deixar de ter esse cuidado, mas assim, né, é quase meio extremo, por quê? Porque a gente precisa ver dar certo também para acreditar e para poder aprender, né, para Sim. poder orientar cada vez melhor, né? Sim. Então você, né, veio, não, eu quero, eu já entendi, eu tô pronto, eu vou, e é isso, vocês com todo esse conhecimento da reabilitação prévia, nossa, não há dúvidas, né? Mas a verdade é que, né, todo mundo pode passar por N coisas no É meio do sobre caminho, eu né? assumo o risco, Sim. embora, obviamente, que é algo que, né, não é um cobaia, né? Não, Obviamente, não, porque, não, porque não. eu acho que é bem importante, porque a gente está Sim. falando tanto em novidade aqui, e é importante Sim. falar Não, que, não. em hipótese alguma, é sobre isso, né? Não, Não, graças a Deus, só existem- sucesso. É só Não, sucesso. é, mas com Existem muitos embasamento, estudos. né? Sim, É, ninguém tá Embasamento. estudando em cima, né, tipo assim, correndo Aham. risco de nada. Exatamente. E essa questão, né, que a gente precisa ver, que é muito importante que você falou, é o protocolo para o paciente. Também. Que, então, é igual a reabilitação. Eu tenho lá na clínica um protocolo, que ele tem lá o seu período, e que é um geral. Sim. Mas, desde a prescrição da prótese, esse protocolo, ele é alterado para a necessidade do paciente. E eu vejo com a osseointegração isso mais importante ainda. Por quê? É o profissional estar ali lado a lado, ter uma consciência e um conhecimento muito grande, porque eu tô ali todo dia, tipo, todo dia, só não Todo sábado e dia no meu domingo, pé. né? E sábado e domingo, no início, eles me mandam mensagem, né? Por quê? Porque como era uma coisa nova, eu precisava Sim. Eu Desse retorno preciso também. saber. Às vezes o Wagner fala, doutora, mas não precisa. É seu descanso. Eu falei, não, eu tô te pedindo. Sim. Eu preciso dessa informação. Então, se você não fizer isso, daí eu vou ficar chateada com você, porque eu preciso disso. E esse cuidado, eu tô tendo agora lá os dois juntos, né? Até fazem um horário junto, porque é até gostoso, porque eles conversam, Sim. ele e a Bruna. Às vezes um olha, fica olhando, é igual, mas é completamente diferente, Sim, é verdade. né? É um Então, igual diferente. eu chego lá e falo pra minha equipe, olha, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, assim, assim, assim. Olho pra Bruna, eu quero isso, 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 isso com a Bruna, né? E às vezes eu vejo os dois se olharem assim, tipo, mas por que é diferente? Mais ou menos assim, né? Por que ela faz diferente? Por que não é igual? Né? E às vezes trocou o dia, trocou a situação. Então, eu vou usar essa palavra, eu acho que é esse feeling de você sentir. Como é que tá o emocional dele hoje? Como é que foi o final de semana dele? Será que eu vou arriscar de pedir algo mais hoje? E eu sempre falo, pode ser um defeito meu, eu vou sempre com muita segurança e prudência. Uhum. E eu gosto muito, a gente deu uma dupla muito certa ali, Sim. porque o Wagner é desse jeito, sabe? Ele também é uma pessoa prudente. Então eu chego, Wagner, a minha ideia hoje era isso, isso, isso. Vamos segurar para amanhã? Eu sinto ele e falo, vamos segurar. Eu acho também, vamos segurar para amanhã. Então isso é muito Mas eu importante. acho que isso é outro ponto, então, né? Essa sintonia, né? Você às vezes já se programar, mas tendo uma sintonia já com a equipe que vai tomar esse cuidado, para você ter a chance de poder falar e ter, né, todas essas questões respeitadas também. Né? Exato. E Por isso que a reabilitação é tão importante, né, Wagner? E aí a gente está falando Sim. tanto da protetização convencional, Uhum. quanto Geral, aí entra da as nossa integração. Quando a gente passa por uma situação como essa, indiferente da técnica cirúrgica que vai se usar, a gente quer exatamente isso, né? Acolhimento. Isso que a Lilian falou é extremamente importante, né? A gente que é da parte da reabilitação, né? Olhar para o paciente e enxergar além, Sim. né, do que E você está olhando, o paciente é extremamente também, né? importante. Daí, do né? teu ponto de vista, saber que ele pode chegar e falar assim, confiar hoje... no profissional, né? Confiar, e às vezes falar, hoje é café com leite, hoje vamos... E tá tudo bem, né? Porque a gente é assim, né? Todo mundo é cíclico, né? Sim. Né, os dois fisioterapeutas que me atendem, A Nicole, a Nicole e o Douglas, que judiam bastante de mim, mas tá bom. Eles falam, olha, fala alguma coisa assim, olha, você tem que se aplicar mais. Aqui somos uma equipe. Exatamente. O paciente também é uma equipe. Uhum. Junto É o ali. jogador principal da equipe. E todos ali têm que se doar
Porque se só uma parte se doar e a outra não fizer, não vai haver frutos, Sim. não vai haver resultado. Sim. E essa situação que a doutora falou, dela falar e eu topar o que ela está dizendo, é a minha confiança na profissionalidade dela. Com certeza. Então, isso tem que ter do paciente para o profissional. Tanto no médico, né, que vai fazer No tua médico. cirurgia, Exatamente. porque ali você não, né, se entregou, né? O médico tá sempre junto comigo. Sim, Sempre. né, Isso mas eu tô na achando cirurgia, sensacional. sim, né, você tem, é uma confiança muito Sim. grande, qualquer uma, né, e depois, é interessante que eu acho que a integração chama muito também, né, o médico pra Muito. essa continuidade, Mas eu quero né? médico para amputação convencional também, doutora. Mas a gente tá sempre junto, você Sempre, sabe sempre, disso. sempre. Sabe, tipo assim, isso é muito importante, Bárbara. É Sim. muito importante isso, sabe? Porque tem coisas Mas no processo. eles a gente tem que ficar chamando, a Então, gente fala e eu pra mando, eles, tá? não vão. E eu mando. É isso que você O falou. Wagner tá de prova disso, tipo, eu, né, e aí entra a tua área, eu sei que o podcast não é sobre isso, mas os pacientes diabéticos, eu preciso, e a gente tem que cuidar do pé, e é difícil, viu, mas eu continuo firme aí no trabalho, Mas né, a gente tá sempre, né, Sempre. querendo estar junto Sempre. também, mas O paciente, Mas aí entra também o que você falou, né? Às O vezes tá paciente tudo faz tão assim, bem né? que a gente vai que acha alguma coisa. Deixa quieto. Não, mas o Wagner mudou a visão dele. O Wagner, no Sim. processo da osseointegração, ele entendeu agora, ele entendeu a tradução da importância. Muda. A osseointegração, ela traz para você mais responsabilidade. Ah, sim. Se você fizer alguma coisa diferente, você acabar quebrando um pé ou algum componente da prótese, você troca aquele componente e vai embora. É fácil de resolver. A osseointegração, ela te dá mais uma responsabilidade, Sim. porque aí é diretamente o teu corpo que está sofrendo aquele Não, imagina dano. você ter que trocar uma. Eu ia bater na mesa, mas não pode. Exato, né? Então, assim, você tem que ter uma responsabilidade maior. Uhum. Dentro dessa responsabilidade maior, entra o que a doutora sempre frisa para mim, é a parte física, Uhum. a parte muscular. Hoje, na prótese convencional, você encaixa a tua perna ali e ela faz uma alavanca para você, não é, Janaína? Se mantém, né? Ela mantém te a tua mantém, alavanca. Ela te dá um suporte de fixação e sustentação, E direcionamento, né? né? Então, por mais que você esteja ali, vamos dizer, né? Claro, não é o ideal, mas você não está ali controlando a parte muscular, né? Que ela esteja adequada, né? Para fazer, principalmente região posterior, né? De coxa, glúteo, são músculos que são Importantes. extremamente importantes para a marcha, né? Para isso funcionar. Só que eu estar com o meu coto ali protegido, né? Por mais que ele esteja fraquinho, eu vou dando conta. E o que eu entendi ali, olhando para a nossa integração, é que a parte muscular, ela faz parte mesmo. Então, ela precisa ser trabalhada de uma forma, com um olhar muito mais atento. É que eu vejo assim, ó, o encaixe, ele traz a estabilidade para você, ele mantém a estabilidade pelos apoios que ele tem. Tá certo que tem toda a parte distal do eixo que muda, né? Mas tá ali. Teu músculo funcionando forte ou não forte, ele tá ali, te dá a estruturação. O osso integrado, o que acontece? Se ele não tiver uma boa musculatura, como é que fica a estabilidade? Ela fica instável, né? Ela fica instável porque você não tem força muscular para se parar em cima daquele membro. E aí entra essa questão. Quanto mais forte tiver tua perna ósseo integrada, mais Muito mobilidade fácil você vai ter. Muito mais força, né? Muito mais força. Precisão de passo, das fases, de toda a fase da marcha, é outra. No meu início ali, que logo que nós colocamos a perna, que eu pude dar os meus primeiros passos, quando eu fui para a escada e para a rampa, eu estava tendo uma dificuldade. Eu estava soltando mais o meu peso em cima dos braços para poder subir uma escada do que agora. Hoje eu fui fazer a escada, eu não uso mais os braços, porque a minha estrutura física está se recompondo. E hoje eu consigo
na perna Perfeição. esquerda uma impulsão para subir uma escada. Que você tinha com a prótese convencional. Eu tinha por tudo isso que a gente E falou. muda, né, Bárbara? Sim, mas assim, você Ela teve fazia que... uma alavanca. Mas você ainda tá tendo que lidar com essas regressões, né? Você tá aí achando maravilhoso tudo, né? Não, mas assim, eu só quero frisar um pouquinho, assim, que, né? Nossa, tá muito melhor, tá tudo, mas você ainda tem Tá no processo. conquistas, Sim. né? Se vê, faz 5 meses e tem coisas que você fazia muito bem que agora você ainda não consegue, Tô né? engatinhando, né? Sim, Mas sabe né? que Mas aí, pra você tá tranquilo porque você, né, você tá realizando um grande desejo e você entendeu completamente que isso é processo, né? Mas acho que é muito importante a gente, né, mostrar que é isso. Não é cor-de-rosa, não Não. é... pozinho mágico que você jogou ali, tá tudo Aham. certo, não é. Agora você falou num ponto que me trouxe uma outra lembrança e encaixa muito com essa situação que o Wagner tá falando. O Rafa, quando começou a andar, que foi o nosso primeiro osso integrado lá da Catarim, ele me deu um pouquinho de trabalho no começo. Eu olhava a marcha dele e falei, tá legal, o que tá acontecendo? Até um dia que me veio aquele cliquezinho, eu parei e olhei pra ele e falei, Rafa, você tá tentando andar osso integrado igual você andava com a prótese? Ele olhou pra mim, como é que a senhora sabe? Eu falei, então, a gente vai ter que ressignificar isso. Não pode ser assim. Porque não vai dar certo. Sim. Né? E aí entra um pouquinho sobre isso também. De repente, a subida da escada, você estava tentando fazer da forma que você subia com a tua prótese. Além de toda a força também, com certeza, né? Mas isso é muito comum do paciente. Mas lógico. A Bruna, Há por 10 exemplo. anos fazendo Exato. Já aprendeu. Tipo, A né? memória muscular, né? Exatamente. É automático. Você nem pensa quando É. você vê, você está fazendo. A Bruna agora, ela vai trazer essa questão porque a Bruna nunca usou prótese. Sim. Então eu vou poder falar isso com mais propriedade. Porque o Rafa e o Wagner já usavam o Rafa 3 anos e o Wagner 10 anos, né? Então a Bruna agora, ela vai nos dar todas essas respostas do como vai ser. Além, a única coisa é que a Bruna, ela tem essa questão toda, ela foi por um tumor, né? Uhum. E usou prótese interna por muito tempo, teve várias cirurgias, várias situações, então ela foi amputada e já osso integrada. Tem um processo aí um pouquinho mais delicado, né, que nós vamos ter que ter todo um cuidado, mas ela vai nos trazer porque ela nunca andou de prótese, então vamos ver como é que vai ser esse... Isso é bem importante, né, pensar nisso, assim, quando a gente faz quando a gente passa por uma amputação, então eu preciso aprender a caminhar novamente. Sim. E nunca ninguém parou para entender ou pensar como que você anda. A gente só anda. Sim, é Exatamente. instinto, né? Na verdade é lembrar, E né, aí, que o então, corpo já traz agora essa... eu tenho que começar a prestar atenção em Exatamente. tudo. Então eu tenho que prestar atenção qual é o tamanho dos meus passos, Pensar se para eles ver o são, tamanho. né, se Você eles tem que são pensar para tudo isso. iguais ou não, por que Exato. e aí vem a reabilitação e fala, você tá mancando, aí vem o outro, mas você tá mancando, aí vem o familiar, mas por que você tá mancando? Aí você começa a fazer, né, de novo ali, prestar atenção em você, se auto-analisar ali, e aí a gente cria. Tá, ok. Então eu crio ali todo um padrão de marcha agora com a prótese. Funcionou, é isso. Funcionou, é isso. Embora a gente tá constantemente se corrigindo, né? Ou E se o corpo autocorrigindo. mudando, né? E o Porque corpo tá mudando. E aí, agora, quando o Wagner passa pela nossa integração, é uma releitura da marcha outra novamente. coisa. Por quê? Porque já tá ali nele, né? Aqueles 10 anos de como ele andava. A Bruna realmente vai ser esse divisor de águas aí. Vamos ver como que ela... Que história vai vir o que da que ela Bruna. vai trazer, né? É. Se vai ser muito mais fácil para ela, né? Porque não tem a questão do encaixe, mas ainda tem a questão do joelho, claro, né? A gente é importantíssimo a transfemoral. gente falar aqui essas diferenças, né? O transfemoral, ele é realmente muito mais complexo. Você ter que dominar um joelho, né?
enfim, mecânico ali é diferente, né? E do que a gente, né, dominar a nossa própria articulação, que é tão importante, que bom, né, que se todos pudessem preservar. E aí, claro que a gente tem uma propriocepção totalmente diferente, né? do Mas ciclo. isso aí é todo o processo da reabilitação, que é muito único e exclusivo, né? Exato. E é aquela coisa, assim, às vezes você vê que o paciente tem um pouco de dificuldade no começo, mas de repente ele vira uma chave e voa, entendeu? E tem outros que começam muito rápido e de repente eles dão uma parada e de repente continua. Porque por trás o que tem? Tem toda a história do trauma. Claro. Tem todo esse emocional, tem toda essa estrutura familiar, né, que é onde a gente deve sempre colocar muita atenção, porque nós não estamos falando só do paciente, muda, a família inteira muda, né? E outra questão é a questão também da informação, né? Que a internet é muito legal e tal, e traz, só que aí, às vezes, o paciente também vem com uma expectativa de que vai ser tudo muito simples. Muito Por rápido. quê? Porque a internet mostra, geralmente, o quê? Aquele paciente que já está pronto, que já está reabilitado há anos, né? Não foi aquele do comecinho. Então, ele cria na cabecinha dele que, nossa, é só colocar prótese e sair caminhando, né? E não é assim. E não vai ser assim para mim, não vai ser assim para o Wagner Costa Integração, vai ser todo, né? Esses dias teve um paciente processo. que entrou em contato, na verdade foi a noiva que entrou em contato. Ela fez contato que queria saber sobre a osteointegração para o noivo. Eu falei, quem é teu noivo? Aí ela me passou um nome, enfim, e esse paciente fazia tempo que Não aparecia. eu não via, né? Aí, é uma coisa impressionante que um dia depois ele fez contato que ele precisava de um liner. Tô precisando de um liner, meu liner tá todo estragado, preciso comprar um liner, enfim. E a conversa partiu daí com ele e com a noiva, né? Daí ele falou, doutora, eu não tenho tempo para ir buscar meu liner aí na clínica. Faz tempo que eu não faço uma manutenção na minha prótese. Como que eu vou parar 3 meses da minha vida? No mínimo. Mínimo, né? Porque, na verdade, não são 3 meses. Mas É porque ele tinha comprado essa verdade já, que seriam 3 meses. Mas eu acho que isso é um ponto, né, super importante, né? Essa consciência de se vai dar ou se não vai dar, se encaixa ou não encaixa, porque de certa forma também é questão de momento. Exatamente. Né? Fase da vida, né? Fases da de vida. repente, daqui a pouco é uma outra complexas. fase. Mas eu acho que aí entra o que o Wagner falou. Ele foi construindo isso, então ele fez toda essa programação. Se preparou. Exatamente. Me preparei. E a questão onde entra o Dr. Carlos, que ele é uma pessoa bastante correta, né, naquilo que ele faz, em nenhum ponto ele me deu esperanças que poderia ser rápido. Ele foi sucinto. Sempre é verdade, mas ele sempre é verdade. Sucinto, sempre é verdade. Wagner, antes de 6 meses eu não te libero. Sim. Então, assim, ele já me deu aquele norte. Sim. Que eu não ia sair, integrei hoje, amanhã eu já estou dando cambalhotas. Sim, né? sim. Ele foi bastante preciso nisso. Então, a doutora Bárbara também é assim. Conheço ela. Então, assim... Os pacientes chegam lá me entregando. Não, é o teu jeito. Você também é uma pessoa muito clara. Mas eu acho que, né? sim, a gente também oferece o que a gente gostaria de receber, né? Porque isso não foi muito importante para você se programar. Importantíssimo. Não, a pior é o que todo mundo fala, né? Cria unicórnios e não cria expectativas. Se você coloca a tua expectativa num local irreal, já basta sim, que poderia ser que com 6 meses não desse. Não desce. Pois tá tudo bem? Já basta isso, só que aí vai de conversar e dizer, pelo menos, mas pode ser, né? E foi assim que eu cheguei ao meu trabalho. No meu trabalho, eu falei pro meu encarregado, falei, cara, é de 6 meses à frente. Sim. No mínimo 6 meses. Que daí todo mundo se organiza. Exatamente. Tua família se organiza. Porque é isso, vocês muito provavelmente tiveram que fazer adaptações. Correto, sim, com certeza. E daí como que você vai se programar se você não sabe do que você está falando, né? E aí isso eu falo em relação a custo também, eu acho que isso é uma coisa que sempre tem que entrar em consideração, né? Porque aí vai ter custo, não vai ter custo, é outra prótese, é mais caro, é mais barato, como que vai ser daqui para frente? Eu vou poder, eu acho, integrar e de repente optar por uma opção mais barata se as coisas mudarem, né? Eu acho que tudo tem que entrar na conta, né? O apoio familiar, organização familiar, organização financeira, organização do trabalho, né? E, eventualmente, né, tentar construir os cenários na cabeça. Nossa, e se infectar
tudo. E se der Como algum que vai problema? ser pra mim? Exato. Como que eu vou... Claro, a gente não consegue ter certeza, mas como que eu vou lidar com isso, né? Se você constrói um cenário na tua cabeça, às vezes, quando eventualmente acontece, é um pouco mais fácil você revisitar Exatamente. ali e falar, não, né? Eu Mas sabia que eu tinha esse risco. Eu sabia, eu me propus e, né, na época eu imaginei que se acontecesse... Eu tenho plano B. Eu achei que, né, o caminho seria eventualmente por Exatamente. aqui, né? Eventualmente, não, tira tudo, volta para o convencional. Não, vou tentar de novo. Não, né? Enfim. Exato. Não, Sim, eventualmente correr o risco de uma amputação maior. Enfim, né? A gente sabe que Você tem o que risco abrir- é baixo. Você tem que abrir várias Mas existe, lacunas. né? Claro. Existe. A verdade é que assim, você Existe. tinha um corpo íntegro, você sofreu um acidente e sofreu uma amputação. O risco disso acontecer de novo não acabou. Não, E a gente nunca tá acaba. todo mundo nesse risco. Exatamente. Então, né, se a gente vai em última instância, a gente tá em risco constante, e daí, né, é isso. Mas claro que a gente também não pode ser o pessimista, né? Tipo assim. Sempre Eu acho que você sabe que você falou uma coisa bem importante. Teve um outro paciente também que veio, né, conversar e eu falei, olha, garantia ninguém pode. Não posso ir no Não. dentista e ter garantia que eu vou Não, a gente extrair não um sabe dente. se chega em casa hoje. Essa que é a Exatamente. verdade, né? Mas assim, pode acontecer. E o que pode acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer isso e pode acontecer isso. Ah, doutora, eu não quero nem saber. Não, você precisa saber. Sim, a gente tem Você que estar todo precisa mundo saber. na mesma página aqui, Né? É. Porque senão, se tiver que fazer recalcular a rota Sim. com a família, daí a família vem pra você e fala assim, nossa, mas você não falou nada, você não avisou, você não... E não é por aí, né? Eu acho que a Não. verdade e a clareza, ela tem que participar de qualquer cirurgia, qualquer Não, coisa de da qualquer vida. relação humana, né? Na Exatamente. minha opinião, né? Qualquer relação Exatamente. humana. Não tem. Você vai comprar um chiclete, te falam que custa R$6, você espera o quê? Dar R$6 e receber um chiclete. Exatamente. sim. Então, isso faz qualquer relação humana, Exato. qualquer combinado. E claro, a gente entra daí em esferas de complexidade, Muito. porque também entra equipe, entra tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que é bem por aí. Gente, a gente já tá chegando um pouco mais pro fim. Eu queria ver se de repente alguma coisa que a gente não comentou, que vocês acham que seria importante e gostariam de deixar de mensagem. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, relatar o quão importante é esse momento aqui, né? Sim. Porque informação, né, a gente que é da área da saúde sabe que a informação, ela é o ponto-chave, assim, né? O principal de tudo. Então, os pacientes precisam buscar profissionais que sejam capacitados, equipes que sejam capacitadas, entender a complexidade daquelas escolhas, né? Ser prudente, embora eu não queira para mim, eu acho extremamente importante, né? Olhando para a reabilitação, né? E o quanto isso é um salto, né? Dentro da reabilitação, dentro da ortopedia, dentro das possibilidades que se abriram para os amputados. Então, como amputada, né, eu vejo assim um salto muito grande com relação à reabilitação, extremamente importante, e que tenham mais, né, conversas como essa, enfim. Sim. A doutora tinha citado uma parte ali atrás ali que a questão assim, não é um mar de rosas, né? Não é um mar de rosas. A amputação não é um mar de rosas, né? A amputação já não é um mar de rosas. Então, assim, hoje para mim, Wagner, a osseointegração está sendo maravilhosa. Para mim, Wagner. Já não é para Janaína, já não é para o ciclano, o fulano. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero deixar claro, assim, o que está sendo bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para ela. Sim. Então, cabe a cada paciente, a cada pessoa interessada, buscar, que nem a Janaína disse, os profissionais qualificados que vão lhe orientar de uma maneira coerente. Sim, né? Exatamente. E que consiga desenvolver esse vínculo de confiança, né? Exatamente. Esse vínculo de confiança é essencial, né? fundamental. Isso traz muito resultado, né? Eu sempre digo para eles assim, colha todas as informações. Sim. Todas. Converse abertamente com o médico que vai fazer tua cirurgia. Você precisa confiar muito no profissional que vai cuidar de você. Pergunta tudo. Se você tiver uma vírgula com relação, não entregue sua vida. Sim. Porque quando um paciente entra com você no centro cirúrgico, tá anestesiado, ele entregou para você a vida dele, né?
Então, você não pode ir para o centro cirúrgico com uma dúvida, Sim. com medo. Sim. Não Você existe precisa. pergunta boba, né? Não existe. Não, né? Isso, né? E eu falo para eles, ponha na balança, converse, né, o Wagner, converse com a tua esposa, fale na tua família, ponha tudo na balança, e essa balança vai te trazer resposta. Essa resposta não pode ser minha, não pode ser do seu médico, Sim. né, não pode ser da sua esposa, essa resposta tem que ser tua. Porque se você vai seguro para um processo cirúrgico, você vai sair muito bem e o teu processo de reabilitação vai ser muito bom. Porque eu sempre falo que a peça principal é o paciente. Porque você pode fazer a cirurgia espetacular, cuidar dele com maestria e fazer teu melhor. Esse paciente vai vir, começar a fazer reabilitação, eu vou entregar tudo que eu posso, que é isso que eu faço, eu entrego tudo que eu posso, mais um pouco, às vezes até mais um pouco mais, né, Wagner? Correto. Só que eu só vou entregar. Ele precisa querer receber Com e certeza. principalmente ele precisa fazer a parte dele. Sim. A ação, se não tiver ação, Bárbara, eu digo assim, querer todo mundo quer. Sim. Você tá comprometido? Tô. Você vai fazer? Porque o teu resultado vem da tua ação. Com certeza. Se você ficar só no querer e você... hoje eu tô com preguiça, eu não vou fazer exercício. Não vai fazer diferença. Hoje eu nem vou andar tanto, né? O teu resultado, eu falo, esse resultado não é pra mim, não é pra esposa, não é pra Sim. ninguém, é o teu resultado. Com certeza. O paciente chega na clínica, eu já sei mais ou menos onde ele pode chegar, né? Uhum. Só que isso é o que eu vejo. Sim. É meu. Sim. Eu que lute com a minha expectativa, é minha, ela é minha. Eu tenho que conduzir ele. Sim. Eu preciso plantar a sementinha nele, da onde ele pode chegar. Mas só ele pode chegar. Eu não posso chegar por ele. E eu sempre brinco que eu adoro ser surpreendida positivamente. Então, né, você Exatamente. tem uma ideia, mas no fundo você sempre tem uma esperança de que seja melhor do que o que você esperou ali, de certa forma, né? Então... Porque a gente vai sempre fazer para melhora, né? Não, o que a gente quer, né? Isso que nos move, afinal, né? O que nos move, né? Então é isso, gente. Acho que agradeço demais a presença de vocês. Eu que agradeço. Acho que realmente, né, concordo, né, fazendo tudo isso porque eu acredito que é importante, né, trazer essas visões, da gente ter essa oportunidade, né? Exatamente. E eu espero mesmo que a gente possa, né, com essas palavras, né, às vezes inspirar, às vezes orientar, às vezes ajudar, né? Às vezes de formas que a gente nem entende direito como, mas que seja bom. Agradeço muito a vocês. Obrigada a você. Nossa, eu que agradeço. Eu que Faz agradeço. tempo que a gente tava querendo fazer isso, né? Uhum. Tá certo que o nosso objetivo não era esse, né, Bárbara? Nossa primeira conversa era sobre pés diabéticos. Mas a gente Olha só. tem toda uma perspectiva, na verdade, Exato. né? De que isso se amplie também, né? Muito. Porque também é uma causa muito importante, Muito. né? De amputação e a gente quer poder oferecer o que é melhor para cada um Exatamente, sempre. Então, sempre. e eu acredito que a integração entra nisso também. Então, nossa, acho que é bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito Nem obrigado a tenho vocês. palavras para te falar, né? Eu acho que quando a gente Verdade. fala de coração do que a gente gosta, a conversa flui Uhum. e é a entrega. E com certeza as pessoas que forem ouvir, eu sempre falo isso pro Wagner, a boca fala coisas, mas o coração ele se comunica e quando ele comunica, ele sabe o que tá chegando lá, com certeza. Verdade. Muito obrigada. Obrigada.